Boa noite. Boa noite, pessoal que nos acompanha de casa. Sejam bem-vindos, então, a mais uma atividade de Evangelho segundo. Hoje vai ser exposto o capítulo dos nós possamos estar dado uma reflexão para que possam abrir a mente para ouvir tudo de hoje. Que a gente coloque de lado o ego, a nossa, para abrir uma nova perspectiva, mudança, coisas não são corretas, das coisas para tal. Bem? Uma boa atividade, vou passar. Boa noite, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Encarnados, pessoal que nos acompanha através da internet. Antes da gente entrar no capítulo de hoje, talvez alguém esteja nos acompanhando hoje pela primeira vez e não saiba que, na realidade, o Evangelho trazido por Jesus através dos ensinamentos e dos atos da vida dele é uma grande explicação a respeito da vida, de como que a vida funciona de verdade. A gente, historicamente, distorceu muitas coisas, muitos fundamentos, muitas lições de Jesus. Mas o Evangelho, ele explica a vida, como ela funciona, como nós deveríamos nos relacionar com a vida para que nós, se nós quiséssemos, ser mais equilibrados, ter mais equilíbrio, paz, mais sentido de viver. E longe de conseguir explicar tudo na noite de hoje, é óbvio, porque a vida é extremamente complexa, né? Ela é muito ampla. E embora a doutrina espírita tenha todas as explicações, eu reconheço que tenho as minhas limitações para conseguir transmitir isso totalmente para vocês. Mas, óbvio, eu vou fazer um esforço aqui para fazer o melhor que eu puder, no sentido de começar falando para vocês e tentando mostrar que, na realidade, nós estamos, todos nós, encarnados e desencarnados, dentro de um processo de evolução. Isso não são só palavras, porque muita gente ouve isso se repete, mas na realidade é um fato. Como que a gente pode ver esse fato dentro de nós, na nossa própria vida? Há 10 anos atrás, como é que a gente era? Em que situações nós estávamos? O que nós pensávamos? Há 20, 30 anos atrás, para quem tem mais idade, o mundo, as tecnologias, todas as coisas eram totalmente diferentes. Há 30 anos atrás, nem internet nós tínhamos. Isso que a gente faz de transmitir para as pessoas que não moram na mesma cidade que nós e que possam compartilhar com a gente um pouco do conteúdo do Evangelho, não existia. As relações eram completamente diferentes. Isso mostra que a vida, a nossa vida, ela é cheia de transformações, cheia de eventos bons e ruins. E há 2 capítulos atrás, Jesus falava a respeito de bem-aventurados os aflitos. O que é a aflição? A aflição acontece na vida de todo mundo. Todo mundo. Vocês podem pensar, a pessoa que vocês vierem na cabeça. Daqui a pouco vocês acham que porque uma pessoa tem muito dinheiro, ela não tem problemas. Ou porque uma pessoa é muito bonita, ela não tem problemas.
Ou porque a pessoa tem um casamento estável, tem filhos, ela não tem problemas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. De diferentes tipos. E essa dificuldade que Jesus nos ensinou, que é a aflição, é aquele momento da vida que a gente se vê diante de algo que a gente não esperava e que a gente não consegue lidar. Que a gente tem dificuldade, que faz com que a gente saia da nossa rotina. Porque nós criamos rotina. Nós temos uma expectativa para o dia de amanhã, nós temos uma expectativa para a semana que vem, nós temos uma expectativa daqui a alguns anos. E na maior parte das vezes, essas expectativas elas não se cumprem. Elas não acontecem da maneira como nós planejamos. E quando as coisas saem do planejado, daquilo que nós esperávamos, vem a aflição. Porque por causa do nosso primitivismo, da nossa pouca maturidade ainda para lidar com a vida, nós acreditamos, nós construímos uma maneira dominadora de se relacionar, como se nós fôssemos conseguir controlar todas as situações. Isso faz parte da insegurança. A insegurança que a gente acabou construindo em vidas anteriores. Porque existem vidas anteriores. Essa vida, esse momento que a gente vive aqui agora, não consegue explicar todos os fatos da vida. Não explica por que crianças nascem com temperamentos diferentes. Se todo mundo tivesse sido criado no momento do nascimento, por que haveriam diferenças? Não faz sentido. Essas diferenças foram construídas por cada um de nós em momentos anteriores. E nessas vidas anteriores, nós insistimos, a maioria de nós, sempre com as suas exceções, mas a maioria de nós insistimos em comportamentos dominadores, controladores, manipuladores, onde a gente tenta controlar as situações e as pessoas para que a gente sinta um pouquinho, bem pouquinho, de segurança. E no passar das vidas, nós vamos vendo e a gente vai tendo o resultado desses comportamentos que a gente insiste muitas vezes, de ver que a gente se equivocou, a gente errou. A vida não funciona assim. As relações não funcionam assim. Se eu tenho um parceiro, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, quanto mais eu tento prender a pessoa junto comigo, manipulando, às vezes, chantageando, com ciúme, eu vejo que mais eu afasto. Eu mesmo me sinto pior. Porque é como se eu mendigasse a atenção da outra pessoa. E eu não consigo ver o meu próprio valor como criatura. A mesma coisa vale para as amizades. Sempre a gente cobrando as pessoas, porque as pessoas não nos ligam, porque as pessoas não nos chamam, porque as pessoas não nos dão atenção. Mas nós não sentimos nenhum dever de ir na direção das pessoas e perguntar, e saber, e se preocupar. A mesma coisa com os filhos, com os pais, com as mães. Nós sempre exigindo a atenção das pessoas e o carinho das pessoas, sem, da nossa parte, criar sentimentos e desenvolver emoções capazes de ir na direção
dos outros, até daqueles que a gente mais gosta. E por a gente desenvolver esses temperamentos duros, teimosos, ásperos, a vida nos tira, às vezes até de supetão mesmo, para que o impacto seja grande. Nos tira as nossas bases de falsa segurança. E o que são essas bases? Às vezes é uma família constituída. Porque como eu tenho alguém que me atura, como eu tenho alguém que é obrigado a me aguentar, eu posso ser do jeito que eu quiser. Afinal, a outra pessoa tem que me engolir. A gente não fala esse tipo de coisa, mas a gente se comporta dessa. Como eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu posso tratar aqueles que não têm da forma que eu quiser. Da forma como eu bem entender. Ou é o contrário. Eu me isolo, eu me fecho, eu não quero falar com ninguém porque eu não preciso de ninguém. Eu vivo muito bem sozinho. E aí eu crio uma arrogância. E eu mantenho e eu alimento uma arrogância enorme dentro de mim. E esses sentimentos vão acumulando. E como que a gente sai dessas? Como que a gente sai dessas prisões que a gente criou para a gente mesmo, para o nosso próprio temperamento? A vida nos empurra para fora das nossas zonas de conforto. A gente perde o dinheiro, a gente perde a saúde, a gente perde a família. A gente perde. E dói. Lógico que dói. Mas é necessário. Porque se não acontecesse aquele fato, eu me manteria, talvez, eternamente na mesma situação. E como dói, e é verdade que dói, no capítulo da semana passada falava a respeito de Cristo. Por quê? Os ensinamentos de Jesus a respeito da vida, trazendo essa realidade de que há um amanhã. Por mais que a gente tenha errado ou feito o pior erro, que a gente acredite, há um amanhã. Nós somos um espírito em processo de crescimento. E amanhã é o dia em que a gente vai recomeçar. Se dando conta dos erros, se dando conta das necessidades de mudança, sabendo, conscientes de que a probabilidade da gente errar existe, porque aquilo está tudo dentro da gente ainda. Mas amanhã eu vou fazer um esforço diferente. Amanhã eu vou tentar de novo. Naquela situação que eu sei que eu errei, eu vou de novo tentar uma outra situação. Agora com uma nova compreensão. Uma visão diferente do que eu tinha antes. E por isso é consolador. Porque nós temos oportunidades o tempo inteiro. E não há situação castigante, não há situação torturante. A explicação profunda de Jesus sobre as causas das coisas que acontecem com a gente e que vem também através da doutrina espírita explicar que as situações ruins são necessárias para o nosso amadurecimento. Nos tira aquele peso do castigo. Ninguém está sendo. Ninguém está sendo. Nós estamos sendo ensinados. E no capítulo de hoje, tem a continuação de tudo isso.
esse capítulo ele fala objetivamente a respeito da humildade. De uma postura que aquele que está em processo de aprendizado precisa ter. Se a vida está nos ensinando, se a vida está tentando nos ensinar alguma coisa, qual é a postura do aluno? Quem já esteve numa sala de aula para dar aula, sabe que aquele aluno arrogante, orgulhoso, que acha que sabe tudo, não aprende nada. Porque por pior que seja o professor, ele tem alguma coisa para ensinar. O humilde vê dessa forma. O aluno humilde vê dessa forma. E nós estamos diante da vida, que é a melhor escola, a escola perfeita. Tem a nos ensinar a cada momento. E como que a gente se comporta diante dessas lições? É o que fala o capítulo. Porque quando Jesus se refere a pobres de espírito, ele está se referindo a uma expressão que era usada na época. E que muitas vezes a gente pode até não entender o contexto. Mas uma pessoa de espírito, na época, era uma referência a uma pessoa que tinha aquele orgulho de ter o status que tinha diante da sociedade. De ter aquela posição social, de ser alguém dentro do mundo. E então diz assim, poxa, esse mundo é tão pobre. Jesus ensinando a gente, esse mundo pobre, pobre de emoções, pobre de sentimentos, de afeto, que são as coisas mais importantes da vida. Que orgulho, que grande coisa são essas conquistas. Mas a gente dá muito valor. A gente ainda dá muito valor a essas posições que nós. Então ele fala, bem-aventurado o pobre de espírito. Então, aquele que se vê numa posição em que acha que não tem muita coisa, em que acha que tem muita coisa para aprender e vê dentro de si muitas coisas a melhorar, a aprender, a desenvolver, esse tem mais chance de crescer. Porque aquele que não vê vai crescer aonde? Aquele que acredita que está certo, que está fazendo tudo direito, vai mudar o quê? E muitas vezes a gente não quer nem saber o que a gente precisa mudar para a gente não perder o controle das coisas. E aí a gente passa anos e anos se sustentando em coisas efêmeras. Se sustentando no trabalho que tem. Por que vocês acham que as pessoas não querem se aposentar? Por que vocês acham que as pessoas não querem que os filhos saiam de casa? Por que vocês acham que os próprios filhos muitas vezes não querem sair de casa? É esse medo enorme da mudança. Que não adianta a gente ter. A vida acontece. Isso é o mais importante que Jesus fala na noite de hoje. Ele fala o seguinte, ó. É uma frase bem simples. Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Esses que têm a necessidade de conquistar emocionalmente alguma coisa. Que não vêm no mundo, porque muitas vezes até nem é mérito. Muitas vezes a pessoa está nessa posição até porque realmente não tem, não conseguiu conquistar.
muitas coisas. Mas por que a vida faz isso? Justamente para cair a nossa ficha emocional. Por que existe mais pobreza do que riqueza no mundo? A pobreza. E não falo só a pobreza de dinheiro, falo dentre várias coisas. Dentre várias faltas. A falta nos ensina a buscar. Cada um de vocês hoje, se tivesse tudo bem, tudo correndo bem na vida, não tivesse nada, nenhuma adversidade, será que vocês estariam aqui hoje? Todos nós chegamos por algum problema. E ele fala, pois que deles, dos pobres de espírito, é o reino dos céus. E não é um lugar. O reino dos céus é esse estado emocional. Porque pensem bem, o nosso estado emocional, ele influencia muito mais em nós do que o lugar que a gente está. Se a gente estiver mal emocional, se a gente não estiver bem, se a gente estiver em conflito, em angústia, a gente pode estar no lugar mais paradisíaco do mundo. Se nós formos honestos, a gente não vai estar bem. A gente pode estar ali se alienando alguma coisa, daqui a pouco dói de novo. Daqui a pouco aquela dor de novo. E o oposto também é verdadeiro. Se a gente está num estado emocional melhor, mais de bem com a vida, mais feliz apesar das dificuldades, as dificuldades vêm e a gente enfrenta, a gente tem motivação para lidar com elas. Chico Xavier, Divaldo, essas pessoas que são exemplos para nós, qual era o tipo de vida que eles tiveram? O Chico, problema atrás de problema, doença atrás de doença. Não é possível, se a gente tivesse metade das coisas que ele tinha, a gente nem viveria. Tamanha dificuldade de lidar com as coisas. E ele sempre lidando, sempre se preocupando com as pessoas, sempre indo na direção, enfrentando as coisas. Leveza, com brandura. O Divaldo, a mesma coisa, acabou de descobrir um câncer. Mais de 95 anos, um câncer. E a gente vê ele contando de como foi o processo, e tu vê que ele não tem adversidade. Sente dor, ele sente... Mas ele não fica triste, não fica abatido, não fica desesperado. Se eles conseguem, por que nós não conseguimos? Nós estamos um pouco atrás dentro desse processo. Nós conseguiremos também. E o reino dos céus é isso, é esse estado emocional de maior felicidade em relação a menos vitimização, menos esse estado de que a gente não pode fazer nada, de que a gente não tem opções, a gente não tem... É o oposto disso. Na semana que vem vai seguir falando a respeito dessas bem-aventuranças, que são essas indicações de Jesus, de como a gente lidar com os problemas, mesmo que a gente não tenha muito a respeito da vida, que a gente não tem soluções imediatas para as coisas, mas como que tem que ser a nossa postura? Nossa postura inicial diante da vida. É isso, um pouco mais de humildade, de saber que nós não somos a melhor pessoa do mundo, mas também não somos a pior. A gente está dentro desse processo, há perspectiva, há investimento em nós.
Deus se preocupa com todos nós, sem exceções. Mas a gente precisa fazer a nossa parte porque nós somos seres racionais em desenvolvimento. A gente tem capacidade de pensar. A gente tem capacidade de pensar, a gente tem capacidade de fazer alguma coisa. E o que é coisa? Para cada um de nós. Cada um de nós tem individualmente uma trajetória e uma resposta para a pergunta. Cada um de nós pode fazer por si alguma coisa. A gente só precisa buscar. E vocês vão ver que as coisas melhoram. A gente enxerga a perspectiva. Bem, vocês possam estar aqui na semana que vem, que vai ser falado a respeito dos bem-aventurados, dos que têm puro o coração, que é uma outra sequência, um outro passo na direção desse processo que a gente, queira ou não queira, a gente faz parte. Certo? Então, tá todos aqui novamente.